Aí. Então, começando o nosso workshop, sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro. Eu sou a Aline, para quem ainda não me conhece, professora de autocompaixão. E a Fer. Olá, eu sou a Fernanda, sou psicóloga, moro aqui em São Paulo. Estou vendo várias carinhas aí conhecidas, o pessoal do nosso grupo de estudos, né? Tem umas pessoas que eu não sei quem são ainda, mas sejam todas muito bem-vindas. Você quer introduzir, Aline? Eu posso começar? Pode começar. Pode começar? Então, eu queria convidar vocês, antes da gente começar com a parte mais teórica, né? Para a gente só fazer alguns minutinhos de respiração para a gente chegar, sabe? A gente vem, né, numa segunda-feira, assim, que a gente já começa acelerado. Queria propor para a gente fazer uma prática muito breve, só para a gente chegar. Tudo bem? Então, vou convidar vocês para fechar os olhos. Sem muita pretensão, assim. A gente só faz uma pausa. A gente só se permite fazer uma pausa. Fechar os olhos. Sentir o nosso corpo. Sentir o nosso corpo como se a gente estivesse enchendo um copo com água. E que a gente vai despejando a água e ela vai preenchendo desde lá de baixo até o topo da nossa cabeça. E a gente vai habitando o nosso corpo de novo. Trazendo a nossa mente lá do futuro, das preocupações, ou lá do passado. Se permitindo estar somente aqui nesse momento. Somente nessa prática. E a gente pode acompanhar algumas respirações. Sentindo o pulmão encher de ar. Nutrir o nosso corpo. E levar embora qualquer tensão. Qualquer coisa que a gente esteja sentindo, desconforto. A gente vai relaxando. E assentando a nossa mente nesse momento. Pronto. A gente pode aos pouquinhos abrindo os olhos. Voltando para a tela. Boa noite. Acho importante fazer esse momento de aterrissagem que a gente chama, né? Para a gente chegar de fato. Às vezes a gente vem na correria do dia a dia, né? Nem para de fazer uma coisa, já senta, já emenda na outra. A gente dá uma pausinha, um espaço e começa uma nova atividade. E hoje a gente vai falar sobre o burnout relacionado ao cuidado, né? Ou a fadiga da empatia. Talvez seja algum termo que alguns de vocês já ouviram falar, né? E a gente pensou nesse tema exatamente por esse momento que a gente está vivendo, né? Passado aí 1 ano e meio de pandemia, muitos de nós tivemos que adotar essa postura, né? Adotar esse papel de cuidadores, de familiares, muitas vezes de nós mesmos,
né? A gente teve que lidar, às vezes, com momentos de vulnerabilidade pessoal, né? E tantas coisas que colocaram a gente nesse lugar de vulnerabilidade nesse ano, né? Tanto de saúde quanto emocionalmente. Então, a gente imaginou que esse fosse um tema interessante para a gente falar agora, né? Como que a gente pode usar a autocompaixão para ajudar a gente a cuidar melhor dos outros, né? O cuidado, ele pode ser exaustivo, ele pode levar a gente para um estado de burnout, né? E não só cuidado profissional, né? Eu sei que tem muitos psicólogos aqui, profissionais de saúde, pessoas que trabalham com cuidado, né? Mas eventualmente a gente tem que cuidar de pais, de avós, de filhos, de irmãos, né? Todos nós. E isso pode se tornar exaustivo, por mais que a gente ame a pessoa, por mais que a gente tenha a intenção de que ela fique bem, né? A gente quer cuidar, a gente quer que ela melhore, mas isso pode levar a gente a uma exaustão física e emocional. E aí a autocompaixão pode ser uma boa saída para isso, pode ajudar muito a gente, né? E para quem já fez, né, o curso breve de autocompaixão ou o programa mesmo de autocompaixão, esse tema ele é trabalhado em uma das sessões, né? Se eu não me engano, a sexta sessão, se eu não me engano, que a gente fala das dores relacionadas à relação humana, né? Como que a autocompaixão ajuda a gente a se relacionar melhor, tanto com a desconexão, quanto isso que a gente vai falar que é a dor da conexão, né? É a dor que vem de você querer estar conectado, de você querer ajudar, de você... Sua vontade é estar junto, é a conexão. Mas isso traz sofrimento. Como que a autocompaixão ajuda a gente? Tudo bem? Vocês podem interromper a qualquer minuto, tá? Eu vou falar um pouquinho da parte teórica e depois a Aline vai fazer uma prática com a gente, 2 práticas. E por que, né, que essa exaustão acontece? A exaustão acontece porque a gente tem uma capacidade inata para empatia, né? Todos nós. Vem com o nosso pacotinho ser humano, né? Vem de fábrica. A gente tem uma capacidade inata para empatizar com o outro, para sentir o que o outro está sentindo. Tanto bom, né? A gente se contagia com a alegria do outro, com a felicidade do outro, quanto com o sofrimento. Quando a gente está diante de alguém que está sofrendo, isso mostrado, né, através de escaneamento cerebral, através de estudos científicos. As áreas do nosso cérebro que são acionadas quando a gente vê alguém com dor são as mesmas da pessoa que está sentindo a dor, né? Se a gente vê alguém batendo o dedo na porta do carro, a gente sente como se fosse com a gente, né? Os lugares no nosso cérebro que são acionados são os mesmos da pessoa que está sentindo a dor. Isso mostra a nossa capacidade inata, né? A nossa capacidade neurológica de sentir a dor do outro. E tem neurônios, inclusive, que são exclusivos, né, no nosso sistema nervoso, que servem a isso, que são os neurônios espelho. Então, Fernanda, boa noite, me desculpa, posso te interromper um pouquinho? Claro. Isso que você acabou de falar, uma pergunta. Então, com isso, você quer dizer que a gente consegue ter a empatia, né, de sentir o que o outro sente e se colocar no lugar do outro. Isso. Em que perfil entra, ou como é que eu poderia fazer essa pergunta? Pessoas, talvez psicopatas, frias, calculistas, que em todo momento calculam tudo, inclusive dentro de um relacionamento, um casamento com filho, já precavendo, juntando provas, para usar isso futuramente contra a pessoa, e em momento nenhum ela se colocar no lugar do outro, onde só o centro dela é o eu, a preocupação consigo, se vitimizar e usar isso como chantagem com os outros. Eu não sei se está relacionado, porque gera sofrimento no outro. E eu acho que na própria pessoa também, mas acho que ela não tem o entendimento disso. Com certeza. Fabi, né? Isso, desculpa. Fabi, eu acho que isso, na verdade, é um excesso de empatia, né? Essas pessoas, elas têm uma capacidade incrível de empatia.
né? Elas conseguem tanto se colocar no lugar do outro que elas sabem exatamente o que fazer para manipular, né? Elas sabem exatamente o que a pessoa vai sentir e elas agem para provocar exatamente aquilo que elas querem que a pessoa sinta. Então, é uma capacidade incrível de empatia, né? A gente tem isso é cultural, né? A gente aprende que empatia é uma coisa boa, né? Que é uma coisa valorosa, né? A empatia é uma habilidade, é uma capacidade nossa. Que aí, para onde a gente usa, né? Se é para ajudar ou se é para prejudicar, né? Não tem nada a ver com empatia em si. A empatia em si é a nossa capacidade de sentir o que o outro sente. Então, quando a pessoa ela tem essa habilidade, qualquer pessoa que, né, que a gente usa exemplos de filme, né, ladrões, assim, essas pessoas que mostram nos filmes que elas têm uma capacidade de manipulação muito grande, né, que você vê no filme a pessoa já previu 10 passos adiante, né, como a pessoa ia reagir. Uma capacidade de empatia absurda, né? Talvez ela não sinta compaixão, mas ela tem muita empatia, entende? Ela consegue sentir exatamente o que o outro está sentindo. E isso é uma capacidade nossa, né? Que a gente, né? Algumas pessoas usam dessa forma, né? Mas que é incontrolável no sentido, por exemplo, se alguém está sofrendo diante de você, naturalmente, pela conexão e pela empatia, você sente o sofrimento dela. Você pode reagir, né? Blindando. Não é comigo, não, né, ainda bem que não sou eu. Você pode ter uma reação de cortar, se desconectar, né, e ir mentalmente para outro lugar para não sentir aquilo, para evitar aquela dor. Mas a gente tem a capacidade, todos nós, de ter empatia, de se colocar no lugar do outro. Entendeu? Tudo bem? Obrigada. E então isso é empatia, né? E o burnout, ou a fadiga da empatia, ela vem por esse esgotamento, né? Pensa assim, pessoas, agora que a gente tem visto muito, né, a vida de enfermeiros, médicos, pessoas que estão na linha de frente, né, que passam meses lidando com o sofrimento profundo de muitas pessoas, né? O quanto que isso pode ser exaustivo, porque, como eu disse, é algo que é uma reação do nosso corpo, né? Da mesma forma que quando a gente coloca a mão no fogo, a gente tira rápido sem pensar, a empatia é algo que acontece naturalmente. Então, a gente pode, sim, se a gente não cuidar, ir para um lugar de muito estresse emocional. Pensa, o nosso cérebro, a nossa mente, ela está sentindo, né, a mesma dor do outro. As áreas do nosso cérebro, os hormônios que são liberados, são os mesmos de quem está sentindo a dor. Então, isso, em longo prazo, é muito exaustivo. Você tem, inclusive, pessoas que têm, a gente chama de trauma vicário, né? Trauma por você ter presenciado um trauma. Você não sofreu trauma, mas você viu o trauma de outra pessoa. Seus sintomas de trauma são iguais, muitas vezes, pela nossa capacidade de empatia, né? Então, isso é ressonância empática. Isso pode levar a um burnout, um esgotamento emocional, né? E aí, a gente tem também, a gente ouve muito falar na fadiga da compaixão. Se vocês colocarem na internet, vocês não vão ver fadiga da empatia muitas vezes. Vocês vão ver fadiga da compaixão. Mas a fadiga da compaixão, esse termo, ele foi criado muito provavelmente por alguém que não sabia direito o que era compaixão, né? Porque a empatia, ela tem limite, né? A gente tem um limite do quanto de dor que a gente consegue suportar. A empatia tem limite. A compaixão, não. A compaixão é um sentimento que ele vem junto com uma sabedoria que é infinita, né? A compaixão, ela não tem limites, né? Então você não tem fadiga da compaixão, você tem fadiga da empatia, né? A compaixão, ela é diferente da empatia. Tinha até um vídeo muito bacana assim de um monge chamado Mathieu Ricard, que alguns de vocês devem conhecer, só que o vídeo ele estava em inglês. Depois eu posso até mandar, né, para quem se inscreveu, mas aí ele está em inglês, aí só quem entende inglês eu conseguir aproveitar o vídeo. Mas ele foi uma das pessoas que foi estudada para a gente entender bem, né, essa diferença entre compaixão e empatia. Se vocês procurarem na internet, né, o homem mais feliz do mundo, vai aparecer ele, porque ele foi voluntário em várias pesquisas, né, com uma pesquisadora muito famosa chamada Tânia Singer,
em que eles estudaram os vários componentes da compaixão e muito bem essa diferença entre compaixão e empatia. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, né? Colocaram, né, todos os equipamentos de ressonância dele e pediram para ele não ser compassivo, né? Uma pessoa que tem práticas de... Alô? Tá sem som? Vocês estão Agora me ouvindo? Voltou? Voltou. Ele é uma pessoa... Beleza. Ele é uma pessoa que treinou muito meditação de compaixão. Então, ele consegue ter esse controle, né? Ativar a compaixão, né? Então, ela pediu assim, olha, agora pensa em coisas que são... Pensa em sofrimento, né? Pensa em coisas muito ruins, né? Pensa em pessoas em sofrimento, mas não ative a compaixão, né? Só pense no sofrimento. E ele fala nesse vídeo assim, quanto aquilo levou ele para um estado de esgotamento emocional muito grande. Ele não estava suportando mais, porque ele estava sofrendo junto, né? Quando acontece às vezes isso com a gente, né? Quando alguém conta uma história muito terrível para a gente chora, a gente se emociona, aquilo toca a gente, né? A gente sofre junto. E é essa experiência que ele teve. E na ressonância mostrou ativação de centros de dor, né, no cérebro. Aí ela pediu para ele ativar a compaixão, pensar nas mesmas situações, mas ativar a compaixão. E aí outras áreas do cérebro foram ativadas, além das áreas de dor, né, porque ele continuava empatizando, ele não se desconectou, ele continuava empatizando, ele ativou a compaixão. Então, áreas de prazer, áreas de bem-estar, né, áreas de alegria e de felicidade que são mapeadas no cérebro, elas foram ativadas. Então, a compaixão, ela vê o sofrimento, mas é como, eu descrevo um pouco assim, é como se a gente visse além do sofrimento. A gente vê o sofrimento que está diante da gente, mas a gente não fica preso só no sofrimento que a pessoa está passando. A gente consegue ver que aquela pessoa, por exemplo, ela tem recursos. A gente está do lado dela, a gente consegue perceber que a gente pode apoiá-la de várias formas, inclusive ajudando ela, né, pela conexão empática, ela, através da minha tranquilidade diante do sofrimento dela, ela também poder ficar mais tranquila. Porque a gente sabe que ela ressoa com a gente também. Se eu estou tranquila, ela vai entrando na mesma ressonância que eu. Então, é como se a gente não ficasse preso no sofrimento. Quando a gente está na empatia, só a gente está preso no sofrimento. A compaixão é como se a gente visse além do sofrimento. A gente vê recurso, a gente vê, por exemplo, que tem um vídeo da Ana Cláudia Arantes que é muito bom também, que depois eu posso colocar aqui, que ela fala que quando ela lida com pessoas em luto, né, a pessoa tá sofrendo muito, ela acabou de perder alguém, ou vai perder alguém, né? Se ela fica presa só no sofrimento da pessoa, ela não é aquela pessoa que também tem recursos para lidar com o sofrimento dela, que passou uma vida inteira quase como que se preparando para lidar com esse sofrimento. A Ana Cláudia, ela fala que ela chega só no momento do sofrimento. Se eu fico só com esse sofrimento, é quase como se eu não tivesse como lidar. Eu não passei por tudo que aquela pessoa passou. Eu não tenho um contexto. Eu não vivi a mesma coisa que aquela pessoa viveu, né? E aí, quando ela consegue ir para um lugar de compaixão e perceber que aquela pessoa é muito mais do que aquele sofrimento, que ela tem muitos recursos e ajuda a pessoa, né, através da compaixão dela, a se reconhecer os próprios recursos. E Rita, de novo, aperta o microfoninho. De novo. Voltou. Voltou. Então, quando ela ajuda a pessoa, através da compaixão dela, a perceber os próprios recursos, a pessoa ela fala, poxa, verdade, né? Assim, eu sei que isso que eu estou passando é muito difícil, mas já passei por muitas coisas difíceis também, eu acho que eu dou conta. Então, a compaixão é isso, né? O Dalai Lama, ele descreve a compaixão como a conexão com o sofrimento dos outros, com a intenção de aliviar esse sofrimento. Né? E essa intenção de aliviar é o que permite a gente ver o recurso. A gente não fica preso na dor, né? E aí, pensa assim, pessoas como nós,
que somos cuidadores de muitas pessoas, como que um treino em compaixão pode ajudar a gente a lidar melhor com o sofrimento empático, que todos nós temos, todos nós sofremos ao ver os outros sofrerem. Mas como que a gente aprendendo a ativar um estado de compaixão, a gente pode ajudar muito mais, né? A gente pode estar mais presente, como que a gente pode cuidar do nosso sofrimento, né? Porque a autocompaixão, ela é isso, ela é a gente pensa que é como uma inversão, né? Da mesma forma em que eu vejo o sofrimento do outro e eu vejo o potencial para o alívio daquele sofrimento, eu olho para o meu sofrimento diante do sofrimento do outro e eu vejo que eu tenho recurso, eu consigo cuidar, eu ativo a compaixão em mim para mim, né? E aí isso me permite ativar a compaixão para o outro. Então, assim, é um pouco do que a Aline vai falar agora, como que a gente faz isso, né? E como que a autocompaixão, ela ajuda a gente a lidar com esse sofrimento empático que todos nós vivemos. Tudo bem? Alguma dúvida? Algum comentário? Eu já cheguei que nem uma metralhadora falando, né? Nem deu um tempo. A gente faz encontros de segunda-feira, para quem é novo por aqui, né? Eu e a Aline, a gente tem um grupo de estudos e prática de mindfulness e autocompaixão, que a gente agora está lendo o livro da Cristina. E é uma delícia, né, gente? A gente chega, conversa, proseia um pouquinho, né? Como é que foi a semana e tal. Pratica, lê, super gostoso. E hoje, acho que como a gente está com conteúdo, eu já cheguei falando um monte, assim, mas se sintam super à vontade para abrir, para perguntar, tá bom? Aline? Também tem um grupo de prática agora, todos os dias às 9 da noite, praticando autocompaixão. Então, dando continuidade, né, ao que a Fer trouxe, como que a gente pode trazer, se suprir, né, me veio a palavra assim, né, nutrir o nosso corpo com a compaixão, nesse momento, né, de sofrimento, de cuidado, de estar presente para o outro. E muitas vezes, né, a gente só direciona para o outro, né? Quem nunca passou por isso, né? Sendo cuidador, se doa tanto para o outro, né, que acaba esquecendo da gente mesmo, né? Muitas vezes isso acontece. Talvez cuidando dos filhos, né? Cuidando dos nossos clientes, pacientes, quem trabalha na saúde, ou alguém da nossa família, né? Nossos pais, enfim. E a gente quer estar sempre que o outro esteja bem, né? Que a gente cuide do outro. E a Christine, ela tem um exemplo, né? Que ela sempre traz, tanto quando ela dá palestra, tanto nos livros, né? Que ela tem um filho autista e ele entrou em crise dentro do avião, né? Não sei se todos já conhecem, mas quem já leu o livro já sabe, né? E ela entrou em pânico junto, porque ela pensou, e agora, né? Tipo, tá atrapalhando as pessoas bem na hora, sabe? A hora que apagam as luzes, que todo mundo vai dormir no avião. Ele começou, né, a dar um showzinho. E ela ficou apavorada, tipo, tá incomodando as pessoas, o que que eu vou fazer? E a única coisa que ela pensou foi levar ele pro banheiro, né, para ver se ele se acalmava. E aí, nesse meio tempo, ela lembrou, né, de trazer essa nutrição para ela, né? E aí ela começou a direcionar. Tá sem som de novo? Acho que porque fechou, Rita, teu microfone deve estar com algum... Consegue escutar agora?
Uhum. Voltou. E ela começou a se acolher, né? Dizendo que eu esteja bem, que tudo isso se acalme, né? Que tudo. Ela começou a se olhar, a se acalmar. E enquanto ela começou a fazer isso, né? A se acolher, se nutrir dessa forma, o filho dela foi se acalmando, né? O filho foi trazendo essa paz, né? Esse equilíbrio, né? Que a gente pensa que é só fazendo para ele, né? Fazendo para o outro. E é justamente isso, é buscar uma paz de espírito interno, né? Quando a gente começa a trazer essa nutrição também espiritual, a gente começa a estar em mais equilíbrio ou estar mais presente para o outro, de uma forma mais equilibrada, né? Então, a compaixão, ela vai nos suprir, ela vai colaborar com a gente nesse processo dessa forma. Porque muitas vezes também no processo de cuidar, a gente se torna muito autocrítica. Eu não estou dando o suficiente, eu não fiz o suficiente. E a autocompaixão, ela vai trazer esse olhar para ti de reconhecimento, esse olhar de acalmar, né, de te acolher e fazer com que a gente não sinta a necessidade de autocrítica, né, a necessidade de permanecer nessa autocrítica. Então, a autocompaixão, ela vai trazer isso. E no dia a dia, né, tipo, como a Fer falou da empatia, muitas vezes o que a gente escuta, diferentemente da compaixão ou da autocompaixão, é do autocuidado, né? Só que o autocuidado nem sempre a gente pode estar nos oferecendo, digamos assim, né? Quando a gente está cuidando do outro, seja profissionalmente ou, né, em casa, cuidando de alguém, a gente não tem como dizer que está cansado ou a gente está estressado ou aquilo está deixando a gente louco e simplesmente abandonar tudo e fazer um processo, né, de autocuidado, digamos, né, um banho de espuma, uma massagem. A gente não tem como fazer isso. Nem falar para a pessoa, isso está me deixando louco, né? A gente tem, então, a autocompaixão entra aí também, porque aí a gente vai buscar o quê, né? A autocompaixão na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. O que a gente pode estar fazendo também, né? É a gente estar se nutrindo através da autocompaixão fisicamente, né? Suavizando o corpo, né? Percebendo o que a gente está precisando naquele momento. É mentalmente reduzir a agitação, né? Como o exemplo que a Christine traz, né? Que ela estava nervosa e ela estava ressoando, como a Perdiz trouxe, né? Lembra dos neurônios espelhos? Ela estava ressoando e o filho estava conectando com aquilo ali. Então, reduzir a agitação, né? Trazer a calma. No nosso dia a dia, a gente pode estar buscando isso, né? Fazendo meditações, assistindo filmes, né? Que tragam esse relaxamento mental, né? A parte emocional, como que a gente vai estar cuidando, né? Trazendo esse olhar amoroso, né? Esse olhar de estar conectado com o momento presente para reconhecer o que a gente precisa agora, a cada momento, né? Essa é a forma da gente estar se acalmando, né? Da gente estar se acolhendo. Então, essas atividades, né, de autocompaixão, o ideal é que a gente traga realmente para
para o nosso dia a dia, né? Que a gente traga... Quer falar, Fê? Não, mas termina, termina. Não, pode falar, que agora já... Eu levantei a mão, porque geralmente eu interrompo ali, né? Eu faço ela se perder. Agora eu levantei a mão, não adiantou. Fiz perder de novo. É que a Aline foi falando, assim, tem uma coisa que é importante, assim, se vocês tiverem que gravar uma coisa só desse workshop, né? Que é a intenção, né? Intenção compassiva, assim, intenção de cuidar de vocês, né? Sabendo que se eu estiver bem, né, eu vou poder tanto ajudar mais o outro. Se eu estiver bem, o outro vai ressoar comigo, né? Eu vou poder, mesmo sem falar nada, eu vou poder ajudar muito mais do que se eu entrar na mesma pilha do que a pessoa, se eu entrar na mesma agitação, né, do que a pessoa. Então, essa intenção de acolher o meu sofrimento empático, né, de entender que eu estou sofrendo também por ver a pessoa sofrendo, né? Eu estou sofrendo por eu querer ajudar e não saber muito bem como, por aí, né? Por esse desespero que dá de você ver alguém em sofrimento. Isso é sofrimento seu, né? E essa intenção de acolher isso de alguma forma, de reconhecer e de tentar se ajudar da forma que for possível, né? Por exemplo, a Aline foi dando vários exemplos, né? Formas de como que a gente pode, nesse momento, a gente se acolher. A gente pode fazer um momento de toque, né? A gente pode respirar um pouquinho, fazer uma pausa. A gente pode fazer a prática, né? Que a Aline vai fazer com a gente, né? Mas tudo não tem receita de bolo, né? Na hora, sim, o que vale na hora do vamos ver é assim, caramba, tá difícil assim, sabe? Deixa eu fazer alguma coisa para me ajudar, né? É isso que vale no fim das contas, né? A gente pratica, né, nesses momentos que nem aqui agora para a gente aprender. Na hora do vamos ver, a gente ter ferramentas na mão. Como que a gente cuida da gente, né? Mas é a intenção. Se eu tenho a intenção de ser minha melhor amiga, né, de cuidar de mim, porque eu sei que tá difícil, aí vocês vão descobrir também na hora, né? O que... E às vezes né, um banho. Sim, às vezes você falar, olha, dá um tempinho, eu preciso, né, não estou conseguindo aqui, né? Deixa eu respirar um pouquinho, eu sei que está difícil. Vocês vão descobrir na hora o que vocês podem fazer, né? Mas só a partir desse lugar de cuidar de vocês. Senão a gente entra na pilha, a gente entra no bolo que nem um rolo compressor, e a gente não se dá nem conta, né? Então, né? Que a Fer trouxe é muito o que a Christine fez, né? Ela parou, ela respirou, ela percebeu que ela estava precisando, né? Às vezes é bem desafiador a gente reconhecer, né? Que a gente precisa acalmar e a gente precisa se nutrir para estar bem para o outro, né? Então, eu acho que a coisa mais simples que a gente tem para fazer e que traz essa presença necessária para a gente reconhecer o que a gente precisa é respirar. Respirar profundamente. Que aí parece que a gente, né, volta, se conecta com o corpo, se conecta com o momento presente. E aí consegue nos oferecer essa calma necessária, né, para não entrar no rolo aí que a Fer trouxe, né? Que a gente reconhecer que a gente também tem as nossas próprias necessidades, né? Nossas necessidades mentais, emocionais, físicas, né? Não esquecer da gente mesmo. Então, para experienciar, né, esse cuidado, esse olhar compassivo com a gente, vou convidar vocês para a gente fazer uma prática. Então, vamos encontrando uma postura confortável.
E vai permitindo que os teus olhos vão fechando totalmente ou parcialmente, como for mais confortável para ti nesse momento. E vai respirando profundamente, algumas vezes, para justamente trazer essa conexão com o teu corpo e com o momento presente. Se você quiser, pode colocar a mão no seu coração ou em algum outro lugar que seja reconfortante, acolhedor. Que seja também um lembrete para trazer mais consciência amorosa para a tua experiência e para ti mesmo. E agora traga à tua mente alguém que tu está cuidando na tua vida profissional e que está te esgotando, ou alguém que tu cuida, que está sofrendo, talvez um paciente que esteja lutando, algum familiar. Visualize claramente na sua mente essa pessoa. E a situação em que você está cuidando dela, perceba essa luta no seu corpo. E agora, escuta atentamente essas palavras, deixando elas passar suavemente pela tua mente. Cada um de nós está em sua própria jornada de vida. Eu não sou a causa do sofrimento dessa pessoa.
nem está inteiramente em meu poder fazê-lo desaparecer. Não importa o quanto eu desejo. Momentos como este são difíceis de suportar. Mas vou tentar ajudar o máximo que eu puder. Consciente do estresse que tu está suportando no teu corpo, inspire completamente e profundamente, levando compaixão ao interior do seu corpo e preenchendo todas as tuas células com compaixão. Vai te permitindo cada vez mais ser profundamente acalmado pela inspiração e te dando a autocompaixão de que tu precisa. Ao expirar, envie compaixão para essa pessoa que está relacionada com o seu desconforto. Continue a inspirar e expirar compaixão, permitindo que o teu corpo encontre pouco a pouco um ritmo natural de respiração. Vai deixando a partir de agora que teu corpo respire. Uma para mim, uma para você. Eu inspiro para mim, eu expiro para você. Perceba internamente qualquer desconforto e responda inspirando compaixão para ti mesmo e expirando compaixão para os outros. Talvez se tu perceber que uma das partes precisa mais de compaixão, direciona a tua atenção e a tua respiração nessa direção.
Perceba como o teu corpo é acariciado internamente pela compaixão. Permita-se flutuar em um oceano de compaixão. Um oceano sem limites, que abraça todo o sofrimento. E mais uma vez, ouça essas palavras. Cada um de nós está em sua própria jornada de vida. Eu não sou a causa do sofrimento dessa pessoa. Nem está inteiramente em meu poder fazer desaparecer. Não importa o quanto eu desejo. Momentos como este são difíceis de suportar. Mas eu vou tentar ajudar o máximo que eu puder. E agora, permita-se ser exatamente como você é, nesse momento. Vai retornando suavemente para o espaço à tua volta, abrindo os olhos. Então, o que que tu sentiu nessa prática? O que que tu percebeu? Alguém gostaria de compartilhar? Pode colocar no chat, pode falar. Notaram alguma mudança quando trouxe as frases? Sentiram algo diferente? Aline,
Para mim, quando eu fiz a primeira vez com vocês essa prática, algo que foi muito aliviador foi eu não sou responsável, né, pelo sofrimento. É muito bom ouvir isso, né? Que a gente entra nesse lugar da responsabilidade, né? A causa também, né? Então foi muito libertador, e é muito bom escutar isso, muito, muito bom mesmo. Obrigada, Clara, por compartilhar. A gente tira um peso, né? Enorme quando a gente fala isso. Sim, tira mesmo o peso dos ombros, né? E é bom porque é uma coisa assim, a gente sabe que não é, mas a gente sente que é, né? E quando a gente escuta, é diferente, né? A gente escuta e literalmente tira, né? Retira, né? O peso. É muito bom. A Janine trouxe que sentiu uma paz, uma tranquilidade. A Silvana disse que é bom mesmo. A Alice traz, foi ótima prática, sinto que era exatamente o que eu estava precisando. E acho que é isso, falei. Gratidão por compartilharem. Quer falar alguma coisa, Fê? Eu ia falar que eles falam que essa é uma prática de equanimidade, né? E quer dizer que é uma prática que a gente, muitas vezes, quando a gente ajuda, a gente está meio que desregulado, assim, né? A gente vê o sofrimento do outro maior do que o nosso, às vezes a gente entra num estado de mais onipotência, né? Então a gente se vê mais poderoso do que o outro. É uma prática de equanimidade porque coloca a gente nesse lugar igual mesmo. O outro está sofrendo, ele tem o caminho dele, eu estou aqui e vou ajudar no que for possível, mas eu também estou sofrendo, né? Eu também preciso de ajuda para poder ajudar o outro. Então, é uma prática de equilíbrio, né? De equanimidade, que colocam as coisas de novo no seu lugar, né? E ajuda a gente a encontrar esse lugar de mais equilíbrio para poder cuidar, né? Para poder ajudar de fato. Né? Se a gente entra no rolo compressor, a gente ajuda pouco, né? E ajuda também a gente a sair dessa piração nossa de que a gente não, né, uma culpa de repente, né? Mas aí eu vou parar para cuidar de mim, para pensar em mim, sendo que o outro está precisando tanto, né? Não, é equânime, você precisa tanto quanto o outro, porque você é tão humana quanto o outro e vice-versa, o outro precisa também, mas você também, né? E aquela coisa, né? A compaixão, ela é ilimitada, né? Ela não... a empatia, ela tem limite, a compaixão não. Então, tem compaixão suficiente para cuidar de você, para cuidar do outro, para cuidar do outro, para cuidar do outro. Não se preocupem, assim, não vai esgotar. Vocês podem cuidar de vocês bastante, porque aí vocês conseguem ajudar muito mais gente. Não tem limite, né? Quanto mais vocês... E a gente ouve isso, né, nos relatos ali, quando o pessoal faz curso, né? Como que cuidar de si muda o olhar sobre o outro e permite que a pessoa consiga ajudar muito mais, consiga estar mais conectado com as pessoas, né? Quando a gente está nesse lugar de se proteger da empatia, do sofrimento empático, a gente desconecta muitas vezes. Fala, não, não quero mais me envolver. Aí você para de ouvir, você fica com raiva da pessoa, você não, né, você foge, você fica com sono. A gente vai encontrando formas de não sofrer aquilo, né, de fugir daquele sofrimento. Então, esse tipo de prática, né, principalmente, né, quem tem profissão de cuidado, por exemplo, eu faço muito essa prática. A pessoa às vezes está contando uma coisa tão difícil, aí você começa a entrar numa paranoia, tipo, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? Como que eu ajudo essa pessoa? E aí eu, não, deixa, eu respiro para mim, respiro para você. E aí, se eu consigo ficar com o sofrimento da pessoa, a pessoa também consegue ficar. Ela não precisa também sair correndo e fugir. Então, é muito interessante, assim, quando a gente começa a praticar de fato a autocompaixão, você vê como a gente fica muito mais potente para ajudar o outro mesmo.
Então, se eu puder contribuir, eu vejo assim como eu assim quando a Iguara colocou que eu estou no grupo de segunda, é que eu não participo porque eu atendo, né, nesse horário, mas eu acho o grupo de vocês bem gostoso, né, a condução da Fernanda, da Aline, mas eu tenho essa prática já há pelo menos 2 décadas, né? E começou quando a minha mãe faleceu em 97, né? Meu filhinho tinha 1 ano, eu amamentava ainda, né? Ele não tinha 1 ano ainda, na verdade. E ela fez um coma no sábado, e aí meu pai e meu irmão, que era médico, ficou 24 horas com ela. Ela ficou só no oxigênio, né? Porque ela estava terminal, estava em casa, foi um câncer, e aí meu irmão, com os oncologistas, acharam melhor não colocá-la na UTI, porque não tinha o que fazer mais naquele estágio, né? Então, meu pai e meu irmão ficaram 24 horas, aí a minha irmã, ela ficava o dia inteiro e eu consegui ir no período da tarde. Aí ela fez o coma no sábado, aí domingo, e na segunda, quando eu cheguei a 1 hora, meu pai e meu irmão foram tomar banho em casa, minha irmã foi tomar um lanche e eu fiquei com a minha mãe. Ela só ficou, estava com oxigênio para um conforto, ela estava em coma. E aí eu segurei na mão dela e fui conversando com ela, né? Porque naquela época eu já sentia, já lia muitas coisas do budismo tibetano, né? E então eu já vinha de uma orientação da tradição. E conversando com ela, e segurando na mão, aí eu tinha feito uma Ave Maria e um Pai Nosso, e falando que a gente ficaria o tempo que fosse necessário, que ela tinha deixado essa história, que era a nossa história, né? E aí ela partiu, né? E eu estava em completa paz, né? Aí eu chamei a enfermeira, o médico, e estava sozinha, né? Nisso chegou minha irmã, depois meu irmão e meu pai, todos assim se debulharam em lágrimas no meu ombro. A força que eu senti, quer dizer, é uma força espiritual, mas é uma força compassiva, né? E depois disso, assim, eu não divulgo, mas assim, as pessoas próximas de mim sabem. Então, eu acompanho muito pessoas terminais em hospitais ou em casa. E aonde e no início, né, lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, nos últimos 10 anos, né, que a neurociência cresceu, né, para a autocompaixão, para o mindfulness, né, aqui no Brasil. E aí eu ia muito intuitivamente, mas hoje, né, eu sinto que ainda o maior desafio, e para mim mesmo, eu tenho meu pai com 85 anos, né, e há 3 anos ele adoeceu, mas agora ele está bem. Mas mesmo com o meu treinamento, eu sofri muito. Isso, eu acho que essa diferença que a Fê trouxe no início do impacto, da empatia e da compaixão, eu entrei numa dor profunda com meu pai, porque ele teve que amputar um dedinho do pé só 3 anos atrás, né? E eu entrei nessa fadiga da empatia com um treinamento, né? Com um preparo. Então, eu percebo que o maior desafio, muitas vezes, né? E sem dúvida nenhuma, para mim, essa frase, eu não sou responsável pela jornada do outro, inclusive da minha família, né? Do amigo mais querido. Mas, para mim, o desafio maior ainda são as pessoas próximas, mais do que os clientes. Então, se vocês puderem falar um pouco, eu tenho meu filho, eu tenho meu pai, eu tenho meus irmãos, e se eles adoecem ou tem qualquer coisa, eu ainda entro. É muito difícil. Quando a Aline falou, olha, dói, é difícil, é aonde eu tenho a dor maior. E eu entro num sofrimento grande. Eu preciso ter um esforço muito grande para entrar no exercício compassivo. Não sei se vocês querem comentar um pouquinho. Eu vejo que é um desafio, né? Eu sinto para mim, sabe? Elisa, não é só para você. Eu concordo em gênero, número e grau. Filhos, marido. Então, Parece que com o paciente é mais fácil a gente tomar distância, né? Não se misturar. Agora, quando envolve família, né? É mais complicado mesmo, viu? É assim mesmo.
E como eu atendo, né, os pacientes terminais, sem dúvida nenhuma, né, que esse exercício eu sinto que ele é fundamental, porque o que eu percebo de outras abordagens que não da abordagem compassiva, a, o profissional que está no apoio, ele tem o sofrimento, mas ele assim faz de conta que não tem o sofrimento. Então eu tenho colegas e a gente faz a partilha. A pessoa se exaure. E aí o que eu percebi, né, na definição da Fê, que essa fadiga é a fadiga da empatia, porque eu acho que o profissional, mesmo que preparado, ele pode fazer de conta que ele não está em sofrimento, se ele não tem o exercício da compaixão, né? Então, se você, mas sem dúvida nenhuma que para quem trabalha com os pacientes terminais, esse exercício, eu acho que ele é vital para a saúde mental, física, emocional, espiritual. E às vezes o que eu percebo de colegas que não têm esse exercício, né? E aí é quando eu compartilho, recomendo, né? A pessoa ela entra em fadiga, porque assim meio que faz de conta que não está acontecendo com ela, né? Ela se prepara, mas é um treinamento mental, não é o compassivo. E eu percebo essa diferença da Cansa, né? exaustão do É, outro. Isso. cansa mais, Aí, verdade. sim, sim. Aí eu não sei, aí acho que seria legal se a Aline ou a Fê quiser comentar um pouquinho a minha percepção, né? Se é isso mesmo. Então, Elisa, meu dia a dia também é esse, né? Eu sou nutricionista e eu sou acessada, né, para dar suporte nutricional para as pessoas, né, já no estado terminal, né? E eu acho que é bem isso, assim, sabe? A gente reconhece algumas pessoas trazendo essa distância, né? Alguns profissionais, alguns colegas, trazendo a fala de que não tem o que fazer. Mas quando tu passa, né, na pele, né, tu muda o teu olhar, né, para isso. Não que tu não deveria ter já, né? Mas tu compreende que não é porque a pessoa está morrendo é que tu não vai fazer o melhor para ela, né? É igual que as palavras estão trazendo ali, eu vou fazer o meu melhor, fazer o melhor que eu puder, né, para aquela pessoa. E a gente consegue realmente trabalhar, né? Ou trazer um olhar compassivo, não vou dizer distanciamento, né? Porque não é o propósito da compaixão, mas um olhar, digamos, de uma terceira pessoa, né? Um olhar dentro mais fora, né? Mas assim, ó, quando é com a gente, quando é família, é mais complicado da gente reconhecer, né? Porque eu vivi isso, né? Agora, há 3 meses atrás, né? Com a minha mãe, então tem uma hora que teu corpo está cansado, né? Teu corpo não quer mais ir cuidar, né? O teu corpo não quer mais fazer as coisas, mas é necessário tu estar presente. E aí tu entra numa roda realmente, né? De fadiga, de estresse, de talvez de compulsão alimentar, né? Dependendo do que a pessoa já apresenta. E a diferença é que a gente tem que buscar estar em atenção plena, sabe? Buscar estar atento ao momento presente, né? Porque senão a gente vai na roda, assim, é muito, muito, muito fácil, entende? É difícil trazer a compaixão que tu precisa, né, para ti mesmo. Mas é um reconhecimento diário, né? Outras vezes a gente até falou já, né, Iguara, não é que não vai acontecer, né? A gente vai estar com um olhar diferente para aquilo que está acontecendo, né? A gente vai estar mais atento àquela situação ou aquele sofrimento, ou o teu sofrimento, né? Do momento, né?
Acho que quando eu falei o tomar distância, não sei se você me compreendeu, mas é no sentido de até avaliar a situação e ver o que realmente o outro precisa, você dá o seu melhor, né? Entendeu? Entendi. Não sei se, né? Porque numa situação dessa a gente não pode se perder ali, né? Você tem que tomar uma distância um pouquinho e ver o desfecho daquilo, né? O que você tem para dar e o que fazer da Mas melhor quando é maneira. família, eu acho que é bem o que a Elisa trouxe, assim. É desafiador, entende? Tu te reconhecer ali também, né? Tu entender que tu também precisa de compaixão, né? E o quanto a nossa Mas, história ajuda também, né? Pelo menos eu tive algumas perdas muito significativas e o quanto isso me ajuda em termos de poder trabalhar com isso, lidar e entender o que o outro está passando também, né? Então, Aline, na prática, né, então na prática agora, né, o que eu senti, por exemplo, é muito claro, né, porque eu faço a prática meditativa, né, diária, né, eu sou bem disciplinada, então no momento da dificuldade, essa inspiração e expiração, ela vem naturalmente, na prática que você trouxe para a gente agora, sente a dor, né, e aí quando você fala agora, traz a autocompaixão, né, inspira, e aí fica muito assim, a consciência, né, é clara de quando você traz a compaixão, o estado compassivo, o corpo vibra, o meu, ele entra numa outra frequência, para mim, extremamente de muito alívio, dá um calor no coração e um alívio, né? Então, acho que assim, é a importância mesmo da gente ter essa prática cotidiana, né? Porque no momento do enfrentamento, ela vai vir naturalmente, né? Sem a gente precisar pensar. Então, na prática que você trouxe agora, você levou a gente, né, para um caminho, sente a dor, né? E aí é muito claro, né, como a frequência, né? Claro que é a circuitaria toda, né? Você sai dos hormônios sai do cortisol, da adrenalina e caminha para liberar todos os outros hormônios do bem-estar, né? Agora, para aqui, você está guiando na prática a gente lá no enfrentamento da vida, né? Se a gente não tem uma prática cotidiana, né? Vai ter que ter um esforço mental para poder maior para poder entrar no processo, né? E então, para mim, assim, a prática, né, que você trouxe foi assim perfeita para consolidar, validar, sabe, essa experiência compassiva. Eu queria complementar. Primeiro, é muito legal te ver, Elisa. Eu vejo você, não sei se Instagram, nos grupos, e sempre vejo lá Elisa Próspero, mas nunca tinha visto sua carinha. Bom te conhecer. E eu acho que assim, né, pensando no que você trouxe, quando é família, com certeza o sofrimento é maior, porque o nosso envolvimento é maior, né? E quanto mais sofrimento, mais compaixão a gente tem que dar, né? Da mesma forma, quando é diferente, né? Quando um amigo vem procurar a gente, sei lá, com um machucado no braço, ou um amigo vem procurar a gente porque a mãe faleceu, né? Quando a mãe faleceu, a gente cuida mais, a gente sabe que aquela dor é maior. É a mesma coisa, eu acho, sabe? Nossa dor vai ser maior, não tem como não ser maior. Não tem, porque o nosso envolvimento é muito maior, né? A gente vai sofrer muito mais, então a gente precisa de muito mais autocompaixão, sabe? E eu acho também, né, pensando no que você falou da prática, eu acho que quanto mais a gente vai praticando, a gente também ganha mais sabedoria, né? E a gente consegue ver mais claramente, né? No momento, por exemplo, um filho, né? Eu não sou mãe, mas eu imagino que quando a gente vê um filho indo para um caminho que a gente fala, é muito difícil você, você se, né, distanciar, que nem a Rita falou, nesse sentido de conseguir ver as coisas com um pouco mais de clareza.
você quer que a pessoa vê, né? Mas a gente dá sempre com a cara na porta, né? Assim, a nossa falta de controle sobre a vida, né? E sobre as coisas, quando me parece quanto mais a gente quer, né? Mais a vida vai mostrando que a gente não tem controle sobre nada, né? E Eu não acho que a gente tem. vai ganhando um pouco. Não tem. Então a gente vai ganhando um pouco essa sabedoria, né? De ver que, sim, de fato, o sofrimento do outro não é sua responsabilidade e é muito limitado o que a gente pode fazer. A gente pode pegar na mão, né? A gente pode, por exemplo, como terapeuta, a gente está junto no momento de sofrimento, é a pessoa que vai passar. Então, o máximo que a gente pode fazer é estar junto e ajudar da melhor maneira possível, mas é limitado, né? A gente ajuda, mas é a pessoa que passa, né? Então, a gente vai ganhando, acho que um pouco de sabedoria também, né? Conforme a gente vai vivendo mais e passando por mais experiências de sofrimento, vai trazendo um pouco dessa musculatura para a gente, dessa sabedoria. E aí eu acho que quando é com familiar, a gente é mais difícil, mas essa sabedoria ela também está ali, a gente pode acessar ela, né? De conseguir ver isso, né? De que não está no nosso controle, de que é o caminho da pessoa, de que você ama muito e que você vai ajudar o máximo que der, mas não está na sua mão, né? E com familiar você se permite chorar junto, né? Não que a gente Com não o se paciente emocione também. com o paciente, né? Com o paciente também a gente se emociona, né? Sim, sim. Muito bom, gente. Agradecer vocês, né, por terem estado aqui com a gente nesse workshop. Essa troca, né, sempre é uma troca. A gente também aprende, né, com vocês. E fazer um convite para vocês, que sábado vai começar uma turma, tá, do programa de 8 semanas de Mindfulness e Autocompaixão. São 8 encontros, né? Um encontro introdutório, mais 8 encontros e mais um retiro online, tá? Que é o curso extensivo, digamos assim, né? De Mindfulness e Autocompaixão. Se vocês quiserem conhecer mais, saber mais informação, eu começo esse curso no sábado, agora dia 31, tá? E para as alunas, aí quem já fez o curso breve, né, tem um valor diferenciado para vocês, se vocês quiserem fazer, tá? Porque ele é mais completo, tá? Tem mais práticas, são quase 3 horas de encontro, né, por dia, das 9 às 11h45, meio-dia, por aí, mais ou menos. E também quem tem o desejo, né, de se tornar professora de autocompaixão é um dos pré-requisitos, né, fazer esse curso extensivo de autocompaixão. Então, fica esse convite. Além, né, dos nossos grupos, né, que é a leitura de segunda e diariamente a prática às 21h. Não sei se quer complementar alguma coisa, Fê? E não, só agradecer o convite. Esse workshop ele foi um pouco diferente, foi um convite da Aline, né? Geralmente a gente pensa junto e eu estava meio atrapalhada com a minha agenda, assim, falei, ai, Aline, não vou conseguir fazer nada, não sei o quê. Aí ela me convidou para o workshop e deu certo, né? Mas agradecer a Aline pela organização do workshop, agradecer a vocês. É sempre muito bom, assim, eu sempre saio muito feliz de poder estar aqui com vocês, praticando, compartilhando, muito bom mesmo. Obrigadão. Vocês vão colocar, meninas, valores, tudo? Como que a gente fica sabendo do curso, do curso de... Vou colocar ali nos grupos, tá? Vou colocar. Ah, tá. Tá bom. Mais uma No vez, Instagram obrigada também, por seu, todos. né? No Instagram já postei, já tá lá. Uhum. Obrigada, gente, viu? Gratidão. Obrigadão. Segunda, Prazer. só segunda. Se você quiser, segunda.
Então, eu posso estar divulgando nos meus grupos também. Você Sim. manda o link no grupo Mando sim, mando sim. e aí eu divulgo também, porque eu tenho muitos alunos meus querendo fazer, né? Porque eu falo, né, dos protocolos e aí eu partilho com eles. Pode ser que algum deles chegue até vocês, Maravilha. tá bom? E para Gratidão. quem quiser participar do grupo de estudos de segunda, pode entrar a qualquer momento, tá? A gente já está do meio para o final assim do livro, mas é um grupo de sempre, assim, ele não vai parar, né? É um grupo de prática. E tem que entrar ou, né, pelo nosso Instagram, fala com a gente passa o link, ou pelo site, que é o meu site, fernandapassoni.com. Aí lá tem o link de inscrição, tem tudo bonitinho falando do livro. Tá? Se alguém quiser entrar, super dá tempo, sempre serão muito bem-vindos e bem-vindas.